E aí, Renan Gonçalves na área para mais uma pílula do crescimento da advocacia. Seja muito bem-vindo, você, meu querido amigo, seguidor, inscrito, você que é advogado ou que não é advogado, mas gosta do nosso conteúdo. Muito bem-vindo a mais um podcast da pílula do crescimento da advocacia. Todo dia uma pílula para você crescer aí, aplicar, né? Para você tomar no horário do seu almoço, aplicar e crescer a sua advocacia. Bom, hoje o nosso tema é: a tecnologia vai acabar com os advogados? É o fim dos advogados? A inteligência artificial, a IA, vai acabar com a advocacia? Bom, esse é o tema de hoje e eu já adianto aqui a resposta para vocês, viu? Sim, ela vai acabar com muitos advogados, tá? Não tem jeito, não tem para onde fugir e eu vou explicar nessa live alguns dos motivos, né, que vai causar esse fim da advocacia, literalmente, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renan Gonçalves, sou advogado, mentor de advogados, especializado em benefícios do INSS, sou ex-gerente do INSS, e esse é o podcast Pílula do Crescimento da Advocacia. Você que está no Spotify, deixa 5 estrelas para o Spotify entregar para mais pessoas. Você que está no Instagram e está chegando agora, vai deixando o dedo no like aqui, ó, vai dando likezinho aqui, vai apertando o like, vai reagindo para o Instagram entregar para mais pessoas. O pessoal já está dando like aqui. E você que nos ouve pelo YouTube, se inscreva no canal para todos os dias acompanhar nossas dicas para os advogados que desejam crescer. Vamos lá? Gente, vamos lá. Esse tema é complexo, né? Afinal, a IA, a inteligência artificial, vai acabar com a advocacia? Sim, galera. Sim, não adianta a gente correr, não tem para onde fugir. Isso aqui é igual aquela questão do Uber. O Uber, quando começou, os taxistas se perguntavam, né? Gente, o Uber vai acabar com o táxi? Vai acabar. Só não vai acabar com aqueles que fazem algo a mais. Aqueles que estão atentos, aqueles que possuem a mente aberta e estão sempre reagindo às mudanças. Então, por exemplo, hoje se você chega numa capital, você chama um Uber ou um táxi? Você que está me ouvindo aí, comenta aqui. Você chama um Uber ou você chama um táxi? Se você chega no aeroporto de uma capital de um outro estado, você vai chamar um Uber ou táxi? A grande maioria comenta que é o Uber. Só que você concorda comigo que ainda existe o serviço de táxi? Ele diminuiu pra caramba, diminuiu muito, tanto é que eu conheço pessoas que tinham aquela placa de táxi, era até um comércio inclusive até ilegal, se você for olhar ali a lei, não é correto você comercializar a placa de táxi, né? Ó, o pessoal aqui tá tudo comentando, ó, Uber, a maioria é Uber, tá vendo? Ninguém pede táxi. Então, é uma realidade, o Uber acabou com o táxi, tomou conta do táxi. Eu lembro que na cidade que eu morava ali, perto de Ariquemes, a placa de táxi, né, o direito a você ter uma placa de táxi, passava de 100 mil reais. Acho que chegou uma época que chegou perto de 200 mil reais para você pagar para ter uma placa. Isso é até ilegal, mas é tema para outra história, mas é assim que funciona na prática, né? O cara ganha a concessão ali da prefeitura e ele vende a placa do táxi. Hoje, a placa de táxi está praticamente de graça. Em muitas cidades, está praticamente de graça. Por quê? Porque para trabalhar de Uber é de graça. Para trabalhar nesses aplicativos é de graça. Então, para que você vai comprar uma placa de táxi? E a margem de lucro do Uber é maior, a liberdade do Uber é maior, ele tem mais liberdade de atuação, de trabalho, ganha mais. Então, cara, não faz sentido mais a pessoa continuar no táxi. Então o táxi acabou, foi lá embaixo, é uma realidade. E na advocacia não é diferente. Não adianta a gente ficar aqui brigando, que não vai acontecer, isso já é uma realidade. A tecnologia, a inteligência artificial, só não vai acabar com a advocacia daqueles que realmente exercem uma advocacia mais humana. Por isso que eu sou contra a advocacia de modelão, aquela advocacia robótica. Por quê? Se você exerce uma advocacia desse jeito, meu amigo, eu sinto muito, mas os seus dias estão contados. A gente tem que entender a realidade. E a nossa realidade é que a gente vive num país onde existem mais de 1 milhão de advogados. 1 milhão. Cara, você tem noção que vai dar um advogado para cada 200 pessoas? Imagina, para 200 pessoas, não é 200 clientes. É um advogado para 200 pessoas. Então, se 10% dessas pessoas forem clientes, né, tiverem processos, vai dar 20 clientes para cada advogado. Você tem noção o quão limitado é isso? Agora, você imagina agora com a inteligência artificial chegando, né? A tendência é cada vez mais a inteligência artificial tomar esse espaço dos advogados. E aí eu trouxe alguns itens aqui para justificar. Por exemplo, petição inicial. A inteligência artificial já faz melhor do que muitos advogados. Isso é uma realidade. Você pega a petição inicial de sistemas ou programas, inclusive eu tenho alguns aqui,
Quando eu olho a petição inicial, às vezes, de algum advogado ou estagiário do meu escritório, quando está começando, por exemplo, e eu olho a que o robô faz, eu falo, caramba, é melhor ter o robô às vezes, tá ficando melhor. Então, olha só, eu como chefe, por exemplo, se eu olho a do robô e tá ficando melhor do que a do meu advogado, já que meu advogado só copia e cola, eu vou trocar meu advogado por um robô. Isso é um fato, isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Então, qual advogado que não vai perder o seu lugar? Aquele advogado que eu olho a petição e falo, caramba, esse aqui realmente trouxe a dor do cliente. Esse aqui realmente instruiu o processo de forma que o juiz vai olhar, de tal forma que o juiz vai olhar e falar, nossa, isso aqui eu não sabia. Tá? Então, olha só, petição inicial, a inteligência artificial já faz melhor do que muitos advogados. Documentos básicos, fazer petições básicas, contratos, a inteligência artificial já faz melhor do que muitos advogados. Audiência e sustentação oral, cada vez essas audiências elas são mais inúteis, né? Porque os tribunais, cada vez mais, eles seguem entendimentos. Os juízes e tribunais, eles só seguem entendimentos dos tribunais superiores. Então, cara, eu já cansei de ver na turma recursal, por exemplo, ou até no tribunal aqui de Rondônia, você chega lá para fazer sustentação oral, o desembargador já fala, doutor, ó, o entendimento é esse, né? Extravio de bagagem, dano moral é R$2.000, todo mundo já sabe, o senhor vai querer sustentar mesmo? Tipo assim, ele já está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer assim, doutor, doutora, nós já temos entendimento. O entendimento é que quando acontece tal coisa, o valor é tanto e acabou. Então eles não querem mais saber de caso concreto, eles não querem mais saber de ladainha, sabe? Então, até para julgar, até para fazer audiência, até para fazer sustentação oral, não está sendo mais necessário o advogado. Isso acelerou muito com a pandemia. E o que está faltando no Brasil, de repente, é só essa mudança de chave, algum outro evento, alguma outra mudança cultural para isso acelerar. Isso vai acontecer, é inegável. Pra você ter ideia, cara, é assustador o que eu vou falar agora. Se você abrir o chat GPT, e eu fiz esse teste agora, eu vou até postar no Reels do meu Instagram depois. Se você abrir o chat GPT agora aí, e se você digitar assim, eu fiz o teste aqui agora, se você colocar assim, ó, fazer, ó, vou colocar da forma que eu coloquei, ó, eu coloquei assim, ó, fazer petição de aposentadoria rural. O chat GPT já colocou, ó, para a elaboração de uma petição inicial rural é importante seguir algumas etapas essenciais e incluir informações específicas. Vou fornecer um modelo básico de petição para a aposentadoria rural no Brasil. Este modelo deve ser adaptado às particularidades de cada caso e revisado por um profissional da área jurídica. Então, olha só. E na sequência ele fez um modelo prontinho de aposentadoria por idade rural. Prontinho, prontinho. Colocou tudo, colocou excelentíssimo juiz, da vara tal, ele deixa até o local da cidade, ele deixa a linha para você preencher, sabe? Todo lugar que tem data, ele deixa em branco para você preencher. E ele colocou tudo, olha só, ele colocou dos fatos, do direito, da prova documental, do pedido, colocou a assinatura, colocou o local e data para você preencher ali. Então você tem noção que o chat GPT está te entregando uma petição pronta? Pronta. Então pensa comigo. O próprio chat GPT ele fala isso, ó. Olha só o que ele fala. Essa petição, este modelo deve ser adaptado às particularidades do caso. Então, olha só, a primeira coisa, tem que ser adaptado às particularidades do caso. E segunda coisa, revisado por um profissional da área jurídica. Então, você concorda comigo que não precisa mais de advogado para fazer petição? Basta o chat GPT fazer e ter uma pessoa para revisar, adaptar ao caso e revisar. Essas duas coisas. Adaptar ao caso concreto e revisar. E tem muito advogado por aí, tem muito, na verdade é o que mais tem, que ele faz uma petição, copia e cola, modelão, igual o chat GPT. Ele nem revisa e nem coloca de acordo com as particularidades do caso concreto, porque ele quer fazer rápido demais, ou não tem responsabilidade, não tem respeito para com o cliente. Então olha só, você é advogado, se for para você fazer uma petição que você não revisa, que você comete erros básicos, né? E eu falo isso sempre aqui no meu escritório. Se você comete erros básicos, se você não revisa e se você não coloca as particularidades do caso concreto, meu amigo, eu sinto muito. O seu emprego já acabou. Tá? Assim que o seu chefe descobrir essa ferramenta, ele vai te mandar embora. Porque não faz sentido, isso aqui é de graça. Você fica aí gastando energia, gastando um monte de coisa, gastando, né, um local, gastando não sei o que, para fazer uma petição que o chat GPT faz. E o chat GPT não troca autor por autora. Né? Então, olha só, eu pego petições às vezes de advogados que o cara é homem, né? E aí como ele pegou o modelão, tá lá, a autora alega isso, a autora pede isso e o cara é homem. Então o advogado não troca nem o gênero ali do requerente. Então você tá pior do que o chat GPT. E aí você vem me perguntar,
se a inteligência artificial vai tomar o seu lugar ou não, meu amigo, já tomou há muito tempo. Alguns advogados que ainda não viram isso, não conheceram isso ainda. Agora, volto a dizer, aquele advogado, o próprio ChatGPT está falando, ó, aquele advogado que adapta a petição às particularidades do caso concreto e que revisa a petição, esse sim está longe de ser substituído. O problema é que 99% dos advogados não fazem o básico. Não pede uma foto do cliente, da casa, para entender se a pessoa realmente tem hipossuficiência ou não. Não pede um laudo melhor, não analisa os documentos, não olha as provas de atividades rurais. No caso do LOAS, por exemplo, não pergunta os móveis que ela tem na casa. Quando eu pego um caso de LOAS, por exemplo, eu ligo para a pessoa, eu faço chamada de vídeo, eu peço foto do quarto, eu peço foto da casa, já para eu ter uma ideia de como é que é a casa. Se tiver doença, se tiver ferida, se tiver cicatriz, eu peço foto da cicatriz, eu peço foto da doença, sabe? É assim, gente, principalmente a área previdenciária, que é a minha área aqui, né? Você tem que entrar dentro do caso concreto. Aí eu recebo vários depoimentos. Ah, doutor, aqui tá muito difícil conseguir aposentadoria por invalidez, tá muito difícil de conseguir LOAS. Aí eu falo, tá, deixa eu ver seu processo aí. Eu olho, tá lá uma petição de ChatGPT. Eu falo, lógico que tá difícil. Você faz um copia e cola e manda de qualquer jeito. Seu cliente não merece uma petição dessa. Ou, se você quer fazer uma petição dessa, não, reclama do alto índice de indeferimento. Então, meu amigo, minha amiga que me acompanha, a IA vai sim tomar o seu lugar se você continuar fazendo esse trabalho medíocre que você continua fazendo. Por isso que eu sou contra essa advocacia de modelão, essa advocacia que não analisa o caso concreto. Os advogados, infelizmente, estão perdendo o senso de que advogar é mexer com vidas. Lógico, né? Você pode ser eficiente, você pode escalar a advocacia, você pode ter padrões, você pode ter modelos, não é isso. Mas tem aquele mínimo de respeito que você tem que ter para com o cliente e para com o juiz também. O juiz, quando pega uma peça, uma petição, e ele olha lá e vê que você não trocou nem o gênero, nem o sexo ali da pessoa, ele fala, isso aqui é petição copia e cola. Isso aqui não é verdade. Isso aqui que ele está falando não é verdade. Ele vai ver que aquele caso concreto ali não é verdade. É só mais um caso qualquer na fila dele para ele despachar, sabe? Então, ó, um outro exemplo. Eu digitei aqui no ChatGPT, eu coloquei assim, ó, fazer contrato de aluguel entre Renan Gonçalves e fulano de tal. Cara, o ChatGPT falou assim, ó, para elaborar um contrato de aluguel, é importante incluir todas as informações essenciais, como dados das partes envolvidas, descrição do imóvel, valor do aluguel, prazo do contrato. Ele dá uma aula para você primeiro, olha só. Prazo do contrato, entre outras cláusulas importantes. Abaixo está um modelo de contrato de aluguel que pode ser adaptado conforme necessário. Então, olha só, mais uma vez ele fala, advogado, você tem que adaptar. Se você não faz nem adaptação, o ChatGPT entrega pronto. E aí ele me redigiu um contrato de aluguel inteiro, olha só. Contrato de residência, ele colocou locador, locatário, dados do imóvel. Ele colocou aqui, ó, cláusula primeira do objeto do contrato, do prazo, do aluguel. Olha só, dos reajustes, dos encargos. E aí ele deixa só o lugar para você preencher ali o valor, a taxa que vai ser de reajuste, a data do prazo. Ele te entrega pronto o contrato, ó. Da conservação do imóvel, das benfeitorias, da rescisão, das disposições gerais, do foro. E aí ele já coloca o nome, ó, locador Renan Gonçalves, locatário fulano de tal, e já deixa o lugar para as testemunhas. Então, olha só, o ChatGPT já me entrega um contrato pronto, já me entrega uma petição pronta. Isso aqui é assustador, cara. E olha que está começando, né? Se essa plataforma, se esse aplicativo que está começando agora, está engatinhando, já me entrega uma petição e um contrato pronto, o que você acha que isso aqui vai fazer daqui 10 anos? Você acha que nível que isso aqui vai estar? Cara, isso aqui com certeza vai tomar o lugar de 90% dos advogados do Brasil. Então, você que é advogado, que é preguiçoso, que não estuda, que não vai atrás de melhorar, você vai perder o seu lugar. A gente fala muito dos advogados antigões, né? Ah, esse cara é um advogado antigão, ele perdeu o lugar para essa molecada nova, né? Porque esse pessoal mais novo tem mais jeito com a coisa. Eu tenho uma nova informação para você. Essa molecada nova também está perdendo lugar. Porque é uma molecada nova que tem um estilo novo, mas não está adaptando a essas mudanças, não está acompanhando essas mudanças. A molecada nova já está antiga, já está ficando para trás. E isso ninguém está percebendo, tá? Isso é muito doido. Quem está ficando para trás agora não é o advogado antigão mais, já é o novo, tá? Já é o moleque novo, já é o cara recém-formado, que a faculdade não está ensinando isso, infelizmente, devido à péssima qualidade das nossas faculdades. Então, ó, a inteligência artificial vai sim acabar com a grande maioria dos advogados que não estudam, não fazem mentoria, não analisam os casos concretos. Aí eu coloquei aqui até um exemplo. Ó.
A IA não tem como. Ah, tá. Aí eu falo aqui de quem que a IA não vai. Eu trouxe aqui de quem que a IA não vai tomar o lugar. Aí eu coloquei aqui, ó. O que não tem como acabar? A IA não vai acabar com um advogado que analisa pessoas e vidas. Isso não tem como, né? A IA não consegue analisar emoções, analisar sentimentos. Então, você que é advogado, a dica que eu quero trazer para vocês hoje é o quê? Foque nisso, foque em não ser um advogado robô. Foque em ser aquele advogado que analisa sentimentos, que analisa emoções, que ouve o seu cliente, né, que olha a dor do seu cliente de fato, que escuta, né, que realmente sente a dor do cliente, que cumprimenta, que pega na mão ali do cliente, sabe? Isso aí não tem como substituir. Isso aí nunca vai ser substituído. No caso do Loas, por exemplo, o cara que realmente olha a casa do cara, que olha a necessidade, entendeu? Aí eu trouxe aqui, ó, a inteligência artificial não tem como receber uma pessoa e ouvir, dar atenção, pegar na mão, dar uma palavra de conforto, ser uma voz de esperança. Porque, gente, não tem como negar. A advocacia, ela é muitas vezes uma psicologia. O advogado tem que ser psicólogo muitas vezes. E as pessoas querem isso, as pessoas precisam disso. A mulher que está passando por um divórcio, ela não quer só que você traga uma lista de documentos para fazer o divórcio. Ela quer uma segurança, ela quer uma esperança, ela quer uma luz ali para resolver o problema dela, às vezes de uma violência doméstica. O cara que está sendo denunciado injustamente no criminal, ele não quer só uma defesa. Ele não quer só isso. Ele quer uma esperança, ele quer uma segurança, ele quer um conforto. Não tem como negar. O advogado é também um psicólogo. Lógico, não estou falando que ele tem formação e que ele vai exercer essa função. Mas ele precisa ser esse ombro amigo do cliente. Ele precisa passar essa paz, essa segurança, essa esperança para o cliente. Às vezes é só escutar. Às vezes você só precisa... O cara que teve um benefício negado no INSS, por exemplo, o cara que está machucado, está doente, está com câncer, por exemplo, e o INSS nega, fala que esse cara tem aptidão para trabalhar, esse cara, muitas vezes, ele só precisa sentar na sua frente, ou numa videochamada, e desabafar, e sentir que você é um cara preparado, confiável, especialista e ainda humano, que vai ouvir ele. Então, muitas vezes é isso que você precisa, ouvir o seu cliente, parar de querer entrar nessa pilha de muitos coaches aí, de fechar contrato, fechar 100, 200, 300 contratos, faturar não sei quantos mil. Cara, pensa naquela vida, ela precisa também ser ouvida, ela precisa também de uma voz ali de esperança. E isso aí a inteligência artificial não vai substituir nunca, nunca. Então, se você é advogado, não quer ser substituído pela inteligência artificial, vá por esse caminho, tá? Vai por mim. Vai por mim. Essa advocacia de modelão de massa, a tendência é cada vez mais ela se acabar, tá bom? Então, você tem que ser meio psicólogo. E aí eu até coloquei aqui, você tem sido psicólogo com seus clientes? Você tem ouvido seus clientes? Tem escutado ele? Tem sido aquele ombro amigo? Tem dado uma voz de esperança? Quantas vezes eu atendo a pessoa que vem com benefício negado, a pessoa vem desesperada. E aí eu falo, não, dona Maria, fica tranquila, vamos lutar. Eu tenho fé que a gente vai conseguir reverter isso aí. Eu vou ser a voz que a senhora precisa para reverter essa injustiça aí. Muitas vezes eu falo isso, fica tranquilo, eu vou ser a sua voz. A sua voz que você não tem para ir lá perante um tribunal, perante um fórum, para ser essa voz que vai esbravejar lá pela injustiça que você passou no INSS, eu vou ser essa sua voz. Então vamos ter paciência, o processo não é rápido, vai demorar um pouquinho, porque tem todo um procedimento, mas eu acredito que nós vamos desfazer essa injustiça. E aí, pronto, com essa palavra que você dá para o seu cliente, ele já recupera a autoestima, ele já recupera a confiança, sabe? Ele já recupera a paz de espírito dele. E isso aí a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer, tá? Não tem como. Sentimento humano, coração, ó, coração não tem como. Isso aqui é só pessoas mesmo, só seres humanos mesmo, tá bom? Então, por último aqui, ó, só para provar isso que eu estou falando para vocês, eu trouxe aqui até uma notícia que saiu agora, recentíssima, saiu essa semana, que o governo federal ele liberou 25 milhões para a AGU, que é a Advocacia Geral da União, contratar uma empresa que vai fazer várias automações, é praticamente uma inteligência artificial que vai trabalhar na AGU. Então, inclusive é a mesma empresa que fez o ChatGPT, para você ter ideia. Olha só, o governo contratou essa empresa para fazer análise automática de processo. Eu até anotei aqui o que essa empresa vai fazer. Ó. Ela vai fazer análise automática de vários processos, por causa dos precatórios. O que acontece? O governo viu que estão gastando milhões aí com precatórios. E é um rombo gigante dos precatórios. Eu até trouxe essa informação aqui. Ó. A estimativa é que no ano que vem, 2025, o governo vai gastar 70 bilhões. Bilhões. Olha só, 70 bilhões só com precatórios. Que são aqueles valores mais altos que o governo perde o processo judicial, né? Por exemplo, INSS.
O retroativo, se for um valor muito alto, vai para precatório. E aí esses precatórios vão aumentando. Então, só com precatório vai dar 70 bi. De RPV, que é aquele valor um pouco menor, abaixo de 60 salários mínimos, né? Então, por exemplo, se você ganha uma aposentadoria e aí você recebe por RPV, se for abaixo de 60 salários mínimos, vai dar mais 30 bilhões. Ou seja, meu amigo, vai passar de 100 bilhões. Você tem noção que no ano que vem o governo deve gastar com mais de 100 bilhões de reais só com pagamento de atrasados judiciais? É muito dinheiro, né? Tem processos previdenciários nisso aí, tem processo de acidente, né? O Brasil, infelizmente, nosso governo aí não é dos melhores. Então tem processo, por exemplo, por causa de acidente de trânsito, né? O cara, por exemplo, entra lá com acidente de acidente de trânsito. E aí o que acontece? Ele é indenizado por causa daquele acidente de trânsito, vai para precatório. Então, um atrasado de aposentadoria, vai para precatório. Um servidor público que pede verbas trabalhistas da União, vai para precatório. Então, tudo que a União tem que pagar, a União e seus órgãos, né, INSS, enfim, todos os órgãos da União, vai para precatório. E aí a União contratou essa empresa, né, que é uma empresa do ChatGPT, para fazer essa análise. E aí, olha só que interessante. O que essa empresa vai fazer? Ó? Vai fazer análise de processo para ver se tem possibilidade de acordo. Então, o que eles viram? Eles viram que vários desses processos que eles estão pagando bilhões poderia ser resolvido lá em primeiro grau com proposta de acordo. O INSS já faz isso, né? Aqui todo dia a gente recebe proposta de acordo aqui no nosso escritório do INSS. Só que os advogados, se eles analisarem processo por processo manualmente para ver qual que compensa ou não fazer acordo, eles não dão conta. É pouca gente, né? A União não tem tanto advogado assim. Então agora essa empresa do ChatGPT vai começar a fazer essa análise automática para fazer proposta de acordo nesses processos. Então olha que interessante. Outra coisa que essa empresa vai fazer, resumo de documentos e processos. Então o advogado da União não vai precisar mais ler todo o processo de 300 folhas para entender. Não, o ChatGPT já vai olhar tudo, já vai dar um resumo para ele. Vai falar assim, olha, esse processo trata disso, a parte autora requereu isso, o advogado do réu pediu isso, o juiz decidiu isso, está pendente disso. Então, olha só que interessante, né? Temos essas provas. E aí o ChatGPT vai dar uma conclusão. Já vai falar assim, olha, na verdade não é o ChatGPT, né? É uma empresa que a União contratou, que é a empresa que criou o ChatGPT. Então, provavelmente vai ser, né, nessa mesma sistemática. Eles já vão dar um parecer, vão falar assim, olha, nesse processo compensa fazer uma proposta de acordo por tantos R$1.000, porque senão isso aqui vai recorrer, vai aumentar o valor. Entendeu? Tudo isso essa empresa vai fazer. Elaboração de petições também, essa empresa vai começar a fazer. O que é óbvio, né? Porque a defesa do INSS já é um modelão. Só que é um modelão que a AGU faz, só que feita por uma pessoa ainda. Ainda é uma pessoa que vai lá e salva o modelo. A partir de agora, não. A tendência é que essas empresas vão fazer essas petições, né? E análise de casos que mais geram despesas para propor acordos ou achar soluções. Então, o ChatGPT vai olhar quais são os casos, as áreas, os assuntos que mais causa despesa para a União, para, de repente, focar naquela área, para propor mais acordo ou achar novas soluções inovadoras para tentar reduzir esse rombo dos RPVs e precatórios, que pelo que eu vi aqui, chega a passar de 1% do PIB nacional só com precatório. Então, é uma pancada de dinheiro, né? Então, é uma realidade. Aí, lógico, né? Muita gente vai falar, mas isso é errado, vai acabar com os concursos públicos, vai tirar o emprego dos AGUs, dos advogados gerais da União, não vai ter mais concurso. A União já falou que não vai, lógico, né? Eles não vão querer perder voto, né? Alegando aí que está tirando vaga de emprego, né? E claro que eles não vão mandar os advogados embora, né? A União não vai chegar e falar, ó, vocês estão todos demitidos. Não vai. Mas uma coisa é certa, a tendência é que saia menos concurso. Então, se antes saía concurso para a AGU todo ano, meu amigo, agora, com isso, vai sair, sei lá, de 4 em 4 anos, o número de vaga vai ser bem melhor. Isso é uma realidade. Então, você entende que a tendência é sim a inteligência artificial ir acabando com a advocacia? Principalmente o advogado que não traz nada inovador, como eu disse no começo. Não tem para onde fugir. A União é o maior exemplo. O INSS é um exemplo. Hoje, a maioria dos processos do INSS não são analisados por servidores, são analisados por inteligência artificial. Uma prova de que a inteligência artificial vai acabar com o seu emprego é que quando eu entrei no INSS, a fila do INSS era enorme. Era enorme. Era uma fila, perícia médica era para daqui 1 ano e meio aqui no estado. Você tem noção? Você marcava uma perícia para daqui 1 ano e meio e a pessoa ficava sem receber, esperando essa perícia. Hoje, a fila da perícia está para 6 meses, 4 meses, tem lugar que está para 1 mês. A análise de aposentadoria teve época que estava 1 ano, hoje está para 3 meses, 4 meses.
sabe? Caiu muito a fila. E aí eu te pergunto, teve concurso? Não. Não teve concurso do INSS. Desde o meu último concurso, não teve mais concurso. Teve novas contratações? Também não. Contrataram acho que meia dúzia de gente agora ano passado, mas não chegou nem a uma beirinha do tanto de gente que saiu, né? Porque todo ano morre servidor, aposenta servidor. No INSS aposentou vários servidores ano passado. Então aposentou centenas de servidores e eles contrataram meia dúzia. Então não teve contratação. E mesmo assim, o INSS cada vez mais reduz as filas. Por quê? Inteligência artificial. Então, o governo vai falar, não, fica tranquilo, a gente não vai demitir o servidor, não vai mandar embora. Não vai mesmo, mas não vai contratar mais, não vai fazer mais concurso. Se fizer concurso, se antes tinha 1.000 vagas, agora é 100 vagas, sabe? Então, não tem jeito, gente, não tem pra onde fugir. Não importa se você é advogado da União, do INSS, se você é advogado particular, né? Não tem jeito. Não importa se a OAB vai fazer nota contra isso aí, não importa se o TCE, se o TCU vai fazer nota alegando que a inteligência artificial está tomando emprego, né? Não adianta a OAB ficar com aquelas notas de que isso é função privativa do advogado. Não adianta, não tem para onde fugir, tá? Pode espernear. O táxi esperneou contra o Uber ficou mais forte ainda, não tem para onde fugir, é uma realidade. Então, a pílula do crescimento da advocacia de hoje é essa. Se você não quer perder o seu emprego, perder a sua profissão, você tem que abrir a sua mente e se reinventar para deixar de ser um advogado modelão, um advogado robô e virar um advogado humano, um advogado que realmente entra nas profundezas da causa, um advogado que ouve a pessoa, um advogado que entende a dor do seu cliente, um advogado que entende o sofrimento, que entende as angústias, um advogado que não faz uma petição copia e cola, um advogado que coloca realmente ali os fatos, a dor que o cara sente, o desejo que ele sente, sabe? A tristeza que ele passou. Então, foca nesse ponto, tá? Deixa de ser um advogado robô, deixa de ser um advogado modelão, senão você vai perder o seu emprego. Não importa se você é um advogado empregado, associado ou até um advogado empreendedor, dono de escritório. Se você não ficar ligado, você vai ficar para trás, porque a inteligência artificial ela já é uma realidade, tá? E se você não conhece, comece a usar, comece a estudar um pouco mais sobre isso. Eu acabei de fazer um teste aqui, depois eu vou publicar no meu Instagram, um vídeo onde eu fiz uma petição todinha aqui, ó, o ChatGPT me deu uma petição pronta, me deu um contrato pronto. Então comece a entender um pouco mais disso, tá no começo, tá? Então é a hora de você se atualizar e começar a conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá? Inclusive, a justiça já está usando também, tá? A justiça já está começando a usar a inteligência artificial para julgar casos, analisar casos, resumir casos. Você pode ter certeza, dentro de pouco tempo, já vai ter decisão automática na justiça. Você pode ter certeza. Advogado que faz aquela petição longa, de 30 páginas, copia e cola, o juiz não vai ler. Tá? Vai ser a inteligência artificial do juiz que vai ler, vai dar um resuminho e já vai dar a decisão ali mesmo. E aí, se você quiser que recorra, o tribunal também vai ter uma inteligência artificial. Infelizmente, é uma realidade. Tá? Infelizmente ou felizmente, né? Porque vai aumentar a produtividade. Então, por um lado, é bom. Né? Acabei de dar o exemplo do INSS, por exemplo, que hoje está bem mais rápido. Então, é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Ah, uma outra coisa. Nos Estados Unidos, eles já usam bastante a inteligência artificial para quê? Para analisar o juiz. Eles pegam todo o relatório de decisão do juiz e a inteligência artificial já dá para o advogado o perfil do juiz. Então, assim, ó, esse juiz, geralmente esse tipo de processo ele nega 90%, ou essa comarca aqui concede mais, esse juiz concede mais, né? Esse tipo de petição o juiz marca a audiência, não marca. 90% desses processos o juiz pede para ouvir a testemunha. Esse juiz aqui não gosta que o advogado faça perguntas para tal parte. Então, a inteligência artificial ela é sua aliada também. Ela vai começar a te dar mais elementos para você já entender também o juiz e você conseguir tomar decisões melhores ali, tá? Então, é uma realidade, vai te beneficiar. Então, é importante você abrir a mente e ficar ligado nisso, beleza? Bom, gente, é isso. Você que chegou agora, se você não ouviu do início, vai estar gravado aqui no Instagram, também no Spotify, tá? Só você digitar no Spotify Pílula do Crescimento da Advocacia e também lá no YouTube, beleza? Se gostou, deixa o like. Se tiver algum comentário para agregar, pode comentar aqui ou lá no post que vai ficar gravado. Comenta lá a sua opinião sobre isso. De repente você não concorda, vai ser bem-vindo também ouvir a sua opinião, beleza? Fico por aqui, até a próxima, um abraço.